Questão Enem 2009, questão de física. O ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo e uma câmera nova, que iria substituir uma outra danificada por um circuito no telescópio Hubble. Depois de entrarem na órbita a 560 km de altura, os astronautas se aproximam do Hubble. 2 astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: "Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno." Então tá aqui, ó, a imagenzinha do astronauta consertando lá o telescópio, né? Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que é a frase dita pelo astronauta. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma revisão sobre as leis de Kepler, né? Imagine aqui o Sol, né? Aqui a gente tem um planeta orbitando, nosso planeta Terra, por exemplo. E o que é que diz a primeira lei de Kepler, né? A primeira lei de Kepler, ela vem nos dizer que, primeira lei de Kepler, ela vem dizer que todo planeta descreve ao redor do Sol uma trajetória elíptica, né? Onde o Sol ele está exatamente em um dos focos dessa elipse, né? A elipse é uma figura geométrica que tem 2 focos. Essa figura aqui, ó. E o Sol está em uma delas, né? A Terra está aqui, ó, girando. Esse ponto mais próximo é chamado periélio e esse ponto mais afastado é o afélio. Então, a primeira lei de Kepler está aí na mão, né? É a trajetória, o formato geométrico da trajetória dos planetas ao redor do Sol. A segunda lei de Kepler, o que é que vem dizer a segunda lei de Kepler? Ela vai dizer o seguinte para a gente. Imagina que o planeta Terra aqui, ó, está saindo desse ponto para esse ponto aqui, ó, orbitando aqui, ó, nessa direção, tá certo? Aqui eu tenho um determinado intervalo de tempo que eu vou chamar, sei lá, ΔTA ou ΔT1 mesmo, vamos chamar de ΔT1 para ficar mais fácil, ΔT1, ficou um horrível aqui, né? E desse outro instante de tempo aqui, ó, T3 até T4, a gente tem também aqui mais um intervalo de tempo, que eu vou chamar de ΔT2, perfeito? Ocorre o seguinte, ó, ocorre que a linha que une o centro do Sol até o centro da Terra aqui, ó, a linha que une esses 2 planetas vai varrer uma área aqui, ó. Essa área aqui que eu vou chamar de A1, tá certo? E entre esses 2 instantes de tempo aqui, esse novo intervalo de tempo, eu vou ter aqui uma área A2. Perfeito? Então, o que é que diz essa segunda lei de Kepler? A segunda lei de Kepler vem dizer que a velocidade, chamada de velocidade areolar, ou seja, a área varrida por essa linha, nesse intervalo de tempo, ou seja, A1 dividido por ΔT1, vai ser igual à velocidade areolar 2, que é exatamente a área varrida por essa linha aqui, ó, A2, dividido pelo ΔT2. Isso aqui se chama velocidade areolar, ou seja, uma área varrida num determinado intervalo de tempo. E a terceira lei de Kepler, o que é que diz a terceira lei de Kepler? Não estou escrevendo, mas aí a pesquisa é muito simples, você encontra isso em qualquer livro de física que tenha gravitação, né, ou até mesmo na internet. A terceira lei de Kepler vai nos dizer o seguinte, ó, o cubo da distância média do planeta ao Sol é proporcional ao quadrado do período de translação do planeta em torno do Sol. Como assim? É o seguinte, é constante, tá certo? A razão entre o cubo do raio médio da órbita. Então imagine aqui, ó, que a gente não, se fosse uma circunferência perfeita, a gente teria um raio, né? Como aí é uma elipse, então a gente vai ter um cálculo de um raio médio. Então, ó, o R3, R elevado à terceira, melhor dizendo, o raio médio elevado ao cubo, ou seja, a distância média, dividido pelo quadrado do período. O período é intervalo de tempo para, no caso aqui, o planeta dar uma volta completa, né? Uma translação, é igual a uma constante. Isso tudo é igual a uma constante. Certo? Então, para qualquer planeta, essa razão aqui ela é válida. Se você pegar aqui, ó, em torno do Sol, Júpiter, Saturno, Marte, Terra, todos eles você vai poder usar essa regra aqui. Perfeito? Então, vamos lá.
Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta se justifica porque o tamanho do telescópio determina a sua massa, enquanto o seu pequeno peso decorre da falta de ação da aceleração da gravidade. Eita, pau. Ele falou de leis de Kepler, né? A gente viu, e agora a gente vai falar sobre essa questão aqui que está errada, né? Decorre pela falta da aceleração da gravidade. Olha só. Temos aqui o nosso satélite, certo? Esse satélite ele tem aqui uma massa mzinho e temos aqui o nosso planeta Terra que tem uma massa mzão. O que é que acontece aqui? Ó? Existe força gravitacional? Sim. Existe uma força que vai puxar este satélite. Essa aqui é uma força gravitacional. E essa força vai ser responsável pela trajetória circular dele. Imagine que esse satélite aqui tenha uma velocidade tangencial v. Essa força gravitacional ela faz o papel, nesse caso aqui, da força centrípeta. Como é que a gente calcula, né? Imagine aqui o raio da Terra R maiúsculo, e a distância daqui da superfície da Terra a gente chama de h. E essa distância total aqui, ó, essa distância total, vou chamar de D. Então, D vai ser a soma de R mais H, perfeito? Se a gente quiser calcular essa força gravitacional, a gente vai usar a lei da gravitação, a formulazinha de Newton, né? Que diz o seguinte, ó, a força gravitacional, o módulo dela vai ser o produto de uma constante pelas massas, ou seja, a massa do corpo, que no caso é o satélite, e a massa da Terra, vezes a constante gravitacional, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Quem é essa distância ao quadrado? A distância do corpo, aqui no caso o satélite, até o centro da Terra. Tá certo? D aqui é a distância R mais H. Tranquilo? Você pode calcular aqui, você pode usar essa equação para verificar, e você pode calcular também a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade naquele ponto ali do satélite é dado por G, que multiplica m, que é a massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado. Como ele fala aí que a distância, essa altura, né, a altura aí é de 560 metros, e o raio da Terra, né, é da ordem de 6,37 vezes 10 a sexta. Então, fazendo as contas, se você jogar aí a constante gravitacional, que é 6,67 vezes 10, a questão não pede isso aqui, eu vou calcular, eu vou colocar os valores, só para vocês terem uma ideia. Constante gravitacional, esse aqui, né, é 6,67 vezes 10 elevado a 11, né, aí no caso você vai ter Newton, metro quadrado por quilograma quadrado. A massa da Terra é da ordem de 5,98 vezes 10 elevado a 24 kg, e isso tudo dividido pela distância aqui, que é o raio da Terra, 6,37 vezes 10 elevado a sexta, mais o raio a altura que o satélite se encontra, né? Que é aquele, olha lá. Aqui eu tenho o raio da Terra e aqui eu tenho a altura que o satélite está da superfície, perfeito? Aí é 0,56 vezes 10 elevado a sexta, horrível aí, 10 elevado a sexta ao quadrado. Resumo da ópera. O valor da gravidade nessa altura aí, ó, o valor da aceleração da gravidade dá aproximadamente 8,3, né? 8,3, deixa eu dar uma corrigida nisso aqui. Eu tenho aqui, ó, um valor aproximado de 8,3 metros por segundo ao quadrado. Então, não é que exista ausência da gravidade. A gravidade ela existe e aí, portanto, essa assertiva A aqui está falsa, né? Então, por falta da ação da aceleração da gravidade, mentira. Se você jogar ali todos aqueles valores, você vai encontrar, né? Está tudo tabelado, você pode encontrar facilmente no livro. Constante gravitacional, a massa da Terra e a distância aí, o raio no caso da Terra, mais a distância que ele deu. Então, a assertiva A aqui é falsa. Se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande comparada a dele próprio. A inércia do telescópio é grande comparada a dele próprio, no caso do astronauta. E que o peso do telescópio é pequeno, porque a aceleração da aceleração gravitacional criada por sua massa era pequena, de forma alguma, né? Se você for calcular que o peso, que é o produto da massa pela aceleração da gravidade, se você calcular aqui o módulo do peso,
usando lá aquela gravidade que a gente achou aproximada ali, 8,3, então o peso do telescópio também não é pequeno, mesmo àquela altura de 560 km. 560 km, né? Aqui, pessoal, eu fiz a conta já convertendo aqui para metros, tá? Aqui é metro e aqui é metro. Eu peço desculpa pela rapidez que eu fiz essa conta, mas ela é simples, é só você pegar aí os valores e substituir. A questão não exige isso. Vamos lá. Letra C. Não se justifica porque a avaliação da massa e do peso dos objetos tem por base as leis de Kepler, de forma alguma. A lei da gravitação de Newton, aquela que a gente acabou de escrever ali, ó, força gravitacional, que é G vezes M maiúsculo vezes M minúsculo dividido por D ao quadrado, é uma relação que você tem aqui de massa. Mas as leis de Kepler que a gente falou, ó, primeira lei, né, a lei da órbita, que é elíptica, a segunda, a velocidade areolar, a terceira, que relaciona o raio médio com o período de translação, nenhuma delas tem a ver com a questão da massa, né? Não se justifica porque a avaliação da massa e do peso tem por base a lei de Kepler. Massa não tem a ver com as leis de Kepler. Quem percebeu isso foi Newton. Letra D. Não se justifica porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre. Perfeito. Nesse caso, sobre o telescópio, e é responsável por manter o telescópio em órbita. Foi o que a gente falou aqui. Ó. Vamos lá? Olha só. Todos os corpos aqui que estão no telescópio, na nave, né? Que vocês quiserem imaginar, estão submetidos a uma força gravitacional. Que neste caso aqui, por fazer o satélite ficar girando, ela está fazendo o papel da força centrípeta. Ok? Então, ó, a resposta correta é a letra D. Essa aqui é falsa também, aqui é verdadeira. Mais uma vez, a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, nesse caso, sobre o telescópio, que é responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Se a gente corta aqui essa força, né, é como se a gente tivesse um cabo aqui, né, que seria uma força de contato, aqui é uma força de campo. Né, se fosse um cabo aqui amarrado, girando esse satélite, se a gente cortasse esse cabo aqui, ele sairia pela tangente. Então, o satélite ele está preso, né, ele está girando aqui, sendo segurado, né, segurado entre aspas, pela força gravitacional, que aqui faz o papel da força centrípeta. E a assertiva é: não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força de reação contrária, que não existe naquele ambiente. A massa do telescópio pode ser avaliada simplesmente pelo seu volume. Então, esse item aqui, ó, primeiro que isso aqui está gritantemente errado, né? Como é que a massa pode ser simplesmente avaliada pelo seu volume, né? Se fosse um corpo homogêneo, se fosse um corpo aí homogêneo, a gente aplicaria a equação da densidade, né? E viria que isso aqui ia dar uma confusão muito grande para fazer o cálculo só pelo volume. E aqui a gente já discutiu, né? Não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força de reação contrária de forma alguma. Não precisa Perdão. Não é que tenha reação, né? A força-peso tem a reação no centro da Terra. Mas aqui que não existe naquele ambiente é a grande discussão. Né? O astronauta ele errou porque ele diz que lá ou o peso é pequeno, e aqui essa assertiva está dizendo que o peso é pior ainda, né? Diz que o peso não existe. Então a assertiva aqui também é falsa. Perfeito? Resposta dessa questão, letra D. Enem 2013. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar por uma tubulação estreita para uma mais larga e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai a bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg com uma cadeira de roda de 15 kg sobre uma plataforma de 20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba para que o fluido sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Então vamos lá. Isso aqui é o princípio de Pascal. Tá certo? Isso aqui é o princípio de Pascal, Blaise Pascal.
E o nome desse dispositivo aqui é uma prensa hidráulica. A gente tem aqui uma prensa hidráulica de maneira resumida. Da maneira mais resumida não, da maneira mais simplificada possível. Então imagine aqui que eu tenho dois dutos, né, de uma tubulação mais estreita, como ele diz, que é conectada a uma mais larga. Existe uma bomba que de uma maneira ou de outra, existe um fluido também aqui, né? Vamos colocar aqui um fluido. Esse fluido ele atua aqui nessa região, conectando os dois êmbolos. Ou melhor, os dois êmbolos, né, eles estão aqui, ó, fechando os dutos e estão sendo pressionados aqui por um fluido. Pode ser um óleo, certo? Primeira coisa, existe aqui a massa do corpo, que ele fala que é a massa de 65 kg da pessoa, 15 kg da cadeira e mais 20 kg da plataforma, né? Então a massa total, que a gente chama de M, vamos chamar de M, vai ser 65 mais 15 mais 20. Isso aqui dá um total de quanto? 65 mais 15 vai dar 80, mais 20, 100 kg. Perfeito? Temos aqui a massa total do conjunto de 100 kg. Obviamente, o que é que vai acontecer? Essa massa ela vai exercer aqui uma força-peso, certo? Vamos ter aqui a força-peso, que a gente já discutiu até na questão anterior. Temos aqui o peso. E uma força contrária, né? Uma força contrária vai ter que vencer aqui essa força-peso. Ficou um pouco feio aqui esse vetor, vamos corrigir. Temos aqui uma força que eu vou chamar de F2, que vai ter que vencer esse peso. Vencer assim, né? Se você colocar aqui, ele tem um movimento uniforme, ele diz que o deslocamento do conjunto tem que ser em movimento uniforme, então F2 é igual a P. Se você usar aqui a segunda lei de Newton, Fr vai ser igual a M vezes A. Força resultante aqui, ó, quem empurra menos quem atrapalha, vai ser igual a M vezes A, onde a aceleração é zero. Não precisar nem fazer isso aqui, essas questões geralmente são bem tradicionais, né? Sempre os êmbolos são empurrados com velocidade constante, e aí F2 é igual a P, em módulo. Tranquilo? Quem vai fazer o papel aqui de empurrar todo esse sistema vai ser uma força F1. E é exatamente isso que ele pede. Qual deve ser, ó, olha só, qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba, né? Não desenha motor, mas subentenda aqui motor aplicando uma força sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante. Então aqui, ó, o êmbolo vai descer através dessa força F1, vai empurrar esse fluido, né? A pressão é transmitida ponto a ponto igualitariamente aqui, né? Você pode pesquisar isso aqui e ver o princípio de Pascal. E aí a relação é o seguinte: como essa pressão ela é igual em todos os pontos do fluido, e pressão é a razão entre a força dividido pela área, aí eu vou ter o seguinte, ó, P1, a pressão, digamos, aplicada aqui nessa superfície do fluido vai ser igual aqui na saída, né? na parte que tem o diâmetro maior, digamos assim, que tem o tubo com maior calibre. Vai ser igual a P2. Não confundam peso com pressão, aqui é pressão. E pressão é a razão entre a força dividido pela área. F1 sobre A1 vai ser F2 sobre A2. Perceba que o peso, né, é o produto da massa pela aceleração da gravidade. E a massa aí totalizou o quê? 100 kg. Multiplicado por 10, eu tenho aí uma força de 1000 newtons, tá certo? Para vencer essa força F1 aqui, ó, vai ter que empurrar esse conjunto de 1000 newtons. Então, quem é F1? Que é a pergunta da questão. Quem é F1? F1 é a pergunta da questão. A área 2, ele diz que é 5 vezes maior que a área 1. Né? O duto que tem maior largura ali, diâmetro, como você quiser imaginar, ela é 5 vezes maior que a 1. Então, aqui eu posso chamar de A1. F2 é equivalente à força-peso, que no caso aí vai dar 1000 newtons. E a área 2, ela é 5 vezes a área 1. Então, vou aqui, ó, cortar A1 com A1.
Se eu dividir 1000 por 5, eu vou ficar com 200 newtons. Tá certo? Então aí eu tenho um ganho considerável, né? Aplico uma força de 200 newtons, resposta letra C, e essa força é multiplicada por 5. Isso tem a ver com a área, né? A área é 5 vezes menor, a área é 5 vezes maior, e a relação entre as forças vai ser exatamente essa. Tranquilo? Um abraço a todos.